O telefone tocou no meio da noite e Ana soube imediatamente que algo estava errado. Sua mãe, com a voz trêmula e cheia de raiva, anunciou que ela estava expulsa de casa para sempre por causa daquela aberração com Sofia. No dia seguinte, Ana encontrou suas malas na calçada, molhadas pela chuva fina de Lisboa, e o mundo que ela conhecia desabou como um castelo de cartas. Ana parou na rua estreita do bairro Alto, o coração batendo forte contra o peito. Aos 25 anos, ela sempre fora a filha perfeita, estudante de Direito na Universidade de Lisboa, voluntária em causas sociais, a garota que todos elogiavam pela beleza clássica, com cabelos pretos longos e olhos castanhos que pareciam carregar histórias antigas. Mas agora, tudo isso parecia insignificante. Sofia, sua namorada há 2 anos, era o segredo que ela guardara com tanto cuidado como um tesouro frágil. Sofia, com seus 28 anos, cabelos loiros curtos e olhos azuis que cortavam como lâminas, trabalhava como jornalista em um jornal local, expondo corrupções e injustiças. Elas se conheceram em uma manifestação contra a violência doméstica e o que começou como uma amizade intensa evoluiu para um amor que Ana nunca imaginara possível. Mas o amor não era bem-vindo na família de Ana. Seus pais, católicos devotos de uma pequena vila no Alentejo, mudaram-se para Lisboa quando ela era criança, mas carregavam consigo as tradições rígidas do interior. O pai, um comerciante aposentado, via a homossexualidade como um pecado imperdoável, algo que maculava a honra da família. A mãe, sempre submissa, ecoava suas palavras com lágrimas nos olhos, mas sem coragem para contestar. Quando descobriram, graças a uma foto inocente no celular de Ana, o confronto foi inevitável. Você escolhe essa vida pecaminosa ou sua família, dissera o pai com os punhos cerrados. Ana escolhera Sofia e agora pagava o preço. Sofia esperava em seu pequeno apartamento em Alfama, com vista para o Tejo. Ao ver Ana chegar com as malas, seus olhos se encheram de uma mistura de alívio e fúria. Eles não podem fazer isso com você, murmurou, abraçando-a forte. Mas Ana sentia o peso da decisão. Como sobreviveriam? Sofia mal ganhava o suficiente para si mesma e Ana ainda estava no último ano da faculdade. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, o casamento gay legalizado desde 2010 ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente em círculos familiares. Amigos comuns começaram a se afastar, murmurando sobre escolhas erradas. Ana se sentia exposta, vulnerável, como se o mundo inteiro a julgasse. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Sofia, sempre mais forte, propôs que elas enfrentassem o mundo juntas. Vamos nos casar, disse ela uma noite, enquanto caminhavam pelas ruas empedradas de Lisboa. Ana riu no início, achando que era brincadeira, mas Sofia estava séria. Por que não? Para mostrar que nosso amor é real, que não é uma fase ou um erro. Ana hesitou. Casamento significava visibilidade, confrontar a família de Sofia também, que embora mais liberal, ainda tinha reservas. A mãe de Sofia, uma professora universitária em Coimbra, aceitava a orientação da filha, mas temia o escândalo social. O pai, falecido há anos, deixara um legado de expectativas tradicionais. Mas o plano começou a tomar forma. Elas decidiram por uma cerimônia simples, na Câmara Municipal de Lisboa, sem convidados da família. Ana sentia um misto de empolgação e terror. E se isso piorasse tudo? E se perdessem empregos, amigos? A noite antes do casamento, Ana não dormiu, revivendo memórias da infância, festas de família, risadas ao redor da mesa, o orgulho nos olhos dos pais quando ela se formava no ensino médio. Agora, tudo isso estava perdido. Sofia, ao seu lado, sussurrava palavras de encorajamento, mas Ana via o cansaço em seus olhos. Sofia também pagava um preço. Reportagens que ela escrevia sobre direitos LGBT agora pareciam pessoais demais e colegas no jornal questionavam sua imparcialidade. No dia marcado, elas chegaram à Câmara vestidas de branco simples, mãos dadas. O funcionário, um homem idoso com um sorriso neutro, leu os votos padrão. Ana tremia ao dizer sim, sentindo o peso da rebelião. Sofia, com sua determinação habitual, pronunciou as palavras com firmeza. Ao saírem, um pequeno grupo de ativistas que Sofia convidara aplaudiu, mas Ana se sentia sozinha no mundo.
O casamento era uma vitória, mas também uma declaração de guerra contra as normas que as oprimiam. As semanas pós-casamento foram um turbilhão. A notícia se espalhou pelas redes sociais, graças a uma postagem de Sofia. Amigos virtuais parabenizavam, mas a família de Ana reagiu com fúria. O pai ligou, gritando que ela estava morta para eles. A mãe chorou ao telefone, implorando que Ana reconsiderasse. Sofia enfrentou sua própria mãe, que viajou de Coimbra para uma discussão acalorada. Você está destruindo sua vida por impulso, disse a mãe de Sofia. Pense no futuro, nos filhos que nunca terá. Sofia rebateu, defendendo que amor não seguia roteiros tradicionais. Ana, agora morando oficialmente com Sofia, lutava com a depressão. A faculdade se tornara um campo minado, olhares curiosos, cochichos nos corredores. Um professor conservador a chamou para uma conversa amigável, sugerindo que ela se concentrasse nos estudos em vez de distrações. Ela se sentia traída pelo sistema que deveria protegê-la. Sofia, por sua vez, recebeu uma oferta de promoção no jornal, mas com a condição implícita de manter a vida pessoal discreta. Ela recusou, arriscando sua carreira. Em uma noite chuvosa, Ana confrontou Sofia. Valeu a pena? Perder tudo por isso? Sofia, com lágrimas nos olhos, admitiu o medo, mas reafirmou: sim, porque sem você eu não tenho nada. Elas se abraçaram, mas o abraço carregava o peso das escolhas. Ana sabia que o caminho à frente seria cheio de batalhas, mas pela primeira vez sentia uma centelha de liberdade. Os meses se arrastaram como uma ferida que não cicatriza. Ana e Sofia, agora casadas, tentavam construir uma rotina em Lisboa, mas as sombras do passado as perseguiam. Ana terminou a faculdade com notas baixas, distraída pelas preocupações financeiras. Sofia, com sua teimosia jornalística, publicou um artigo sobre discriminação contra casais LGBT em famílias tradicionais portuguesas. O texto viralizou, trazendo apoio de estranhos, mas também ódio anónimo nas redes. A família de Ana intensificou o boicote. Seu irmão mais novo, Pedro, de 20 anos, era o único que mantinha contato secreto. Ele ligava às escondidas, relatando como os pais falavam dela com amargura. Eles dizem que você os envergonhou, contava Pedro, a voz baixa. Ana chorava depois dessas chamadas, questionando se valer a pena. Sofia consolava, mas tinha seus próprios demónios. Sua mãe, após a discussão inicial, começou a enviar mensagens conciliatórias, mas sempre com um tom de pena. Você poderia ser tão feliz em uma vida normal. Um dia, Sofia recebeu uma ligação do editor, uma oportunidade para cobrir um escândalo político em Bruxelas. Era uma promoção disfarçada, mas exigia que ela se mudasse temporariamente. E você? Perguntou Ana, o pânico crescendo. Sofia hesitou, sabendo que aceitar significava deixar Ana sozinha em Lisboa, vulnerável às pressões. Mas recusar poderia estagnar sua carreira. Elas discutiram por horas, vozes elevadas e quando no apartamento. Você sempre prioriza o trabalho, acusou Ana. E você sempre duvida de nós, rebateu Sofia. No final, Sofia aceitou, prometendo visitas semanais. A separação foi um teste de fogo. Ana, sozinha, enfrentou a solidão. Amigos antigos a convidavam para festas, mas ela via o julgamento em seus olhos. Uma noite, em um bar no Chiado, uma colega de faculdade confrontou: você mudou tanto por causa dela. Era mais feliz antes. Ana defendeu seu casamento, mas as palavras doeram como facadas. Ela começou a questionar: e se sua família estivesse certa? E se isso fosse uma fase? Sofia, em Bruxelas, mergulhava no trabalho, mas a distância ampliava as inseguranças. Ela via casais heterossexuais felizes e se perguntava por que o delas era tão complicado. Uma colega flertou com ela e, embora Sofia recusasse, o incidente a fez refletir sobre lealdade. Ela ligava para Ana todas as noites, mas as conversas eram tensas, cheias de silêncios acusadores. De volta a Lisboa, Ana recebeu uma visita surpresa. Sua mãe apareceu no apartamento, olhos inchados de choro. Volte para casa, filha.
Seu pai está doente, precisa de você. Ana sentiu o coração apertar. O pai tinha problemas cardíacos e a culpa a consumia. Mas eu amo Sofia, disse ela. A mãe balançou a cabeça. Isso não é amor, é confusão. Pense na família. Ana prometeu pensar, mas a semente da dúvida foi plantada. Sofia retornou após um mês, encontrando Ana distante. Elas brigaram feio. Ana confessou a visita da mãe e Sofia explodiu. Eles estão manipulando você. Ana rebateu, talvez eles tenham razão. Estamos sofrendo tanto. Sofia, ferida, saiu de casa, passando a noite em um hotel. Pela primeira vez, o divórcio pairou como uma ameaça. No dia seguinte, elas se reconciliaram com lágrimas e promessas. Mas o dano estava feito. Sofia decidiu abandonar o jornalismo investigativo por um emprego mais estável em uma revista cultural, sacrificando sua paixão pela estabilidade do casal. Ana, motivada, começou a procurar trabalho como advogada estagiária, focando em direitos humanos. Porém, a sociedade não facilitava. Em uma entrevista de emprego, o entrevistador mencionou casualmente: "Nós valorizamos valores tradicionais aqui." Ana saiu dali sentindo-se rejeitada antes mesmo de começar. Amigos em comum começaram a escolher lados, alguns apoiando, outros se afastando. Pedro, o irmão, veio visitá-la secretamente, trazendo notícias. O pai piorara, culpando o stress causado por Ana. Em uma manifestação LGBT no Rossio, Sofia e Ana marcharam juntas, mãos dadas. Foi um momento de empoderamento, mas também de confronto. Contra-manifestantes gritavam insultos e quando as vozes internas de Ana. Sofia, vendo o medo dela, propôs terapia de casal. Não podemos lutar sozinhas. Ana concordou, mas o custo emocional era alto. A terapia revelou camadas profundas. Ana lutava com o abandono, Sofia com o medo de ser insuficiente. Elas aprenderam a comunicar melhor, mas cada sessão era uma batalha. Sofia confessou um segredo. Antes de Ana, ela tivera um relacionamento abusivo com uma mulher, o que a tornava possessiva. Ana admitiu sua insegurança enraizada na educação religiosa. Gradualmente, elas reconstruíram. Sofia escreveu um livro sobre suas experiências, anonimamente no início. Ana encontrou um emprego em uma ONG de direitos LGBT, onde se sentia útil. Mas a família persistia. A mãe de Ana enviou uma carta, implorando reconciliação. Seu pai pode não durar muito. Ana debateu internamente, visitar ou não? Sofia apoiou, mas com reservas. A decisão de Ana veio como um raio, ela iria ver o pai. Sofia, embora preocupada, entendeu. Vá, mas lembre-se de quem você é agora. Ana viajou para o Alentejo, o coração pesado. A vila natal parecia menor, mais opressiva. Ao chegar à casa dos pais, encontrou o pai acamado, mais frágil do que lembrava. Ele a olhou com olhos frios. Veio se desculpar? Ana negou. Vim porque ainda os amo, mas não mudarei quem sou. A discussão escalou, com o pai acusando-a de egoísmo, a mãe chorando no canto. Pedro mediou, defendendo a irmã. Ela é feliz, pai. Por que não aceita? O pai, enfraquecido, murmurou algo sobre tradição e pecado, mas pela primeira vez, não gritou. Ana saiu dali abalada, mas com uma sensação de fechamento parcial. No trem de volta a Lisboa, ligou para Sofia. Foi duro, mas necessário. Sofia esperava na estação, com um abraço que curava feridas. Mas o equilíbrio era frágil. Sofia recebeu uma oferta para palestrar em um evento LGBT em Porto. Aceitar significava exposição maior, riscos de backlash. Ana a encorajou, é sua voz que importa. No evento, Sofia falou sobre amor e rejeição familiar, citando sua história sem nomes. O discurso foi aplaudido, mas um vídeo viralizou, alcançando a família de Ana. O backlash veio rápido. O pai, recuperando-se, deserdou Ana oficialmente. A mãe ligou histérica, você nos expôs ao ridículo. Ana se sentiu traída por Sofia, que não previra isso.
Elas brigaram novamente. Você prioriza a causa sobre nós, gritou Ana. Sofia defendeu, a causa somos nós. A tensão culminou em Sofia saindo de casa mais uma vez, desta vez para ficar com uma amiga. Sozinha, Ana refletiu sobre as escolhas. Ela amava Sofia, mas o custo era imenso: perda de herança, isolamento social, saúde mental abalada. Amigos da ONG a apoiavam, compartilhando histórias semelhantes. Uma colega, Maria, contou como perder a família mas ganhar uma nova. O amor verdadeiro exige sacrifícios, disse Maria. Sofia, na casa da amiga, questionava tudo. Sua mãe ligou de Coimbra, talvez seja hora de repensar. Sofia rebateu, não, mãe. Ana é minha vida. Ela retornou após 2 dias, pedindo perdão. Elas decidiram um pacto, priorizar o relacionamento acima de tudo. Mas a sociedade testava os limites. No trabalho de Ana, um cliente conservador recusou seus serviços ao saber do casamento. A chefe, solidária, a defendeu, mas o incidente abalou Ana. Sofia, inspirada, começou a organizar workshops sobre aceitação LGBT em escolas, arriscando controvérsias. Um dia, Pedro apareceu em Lisboa, fugindo de casa. Não aguento mais a pressão lá. Ele revelou que era gay, inspirado pela coragem de Ana. Elas o acolheram, mas isso enfureceu os pais. O pai ligou para Sofia, você corrompeu minha família. Sofia, calma, respondeu, não, senhor. Apenas mostramos que amor não tem gênero. A família se fragmentou mais. A mãe de Ana, dividida, começou a visitar secretamente, trazendo comida e notícias. Seu pai está mudando, devagar. Ana via esperança, mas Sofia era cética. Mudança real exige ações, não palavras. O clímax se aproximava. Sofia foi convidada para um debate televisivo sobre direitos LGBT. Aceitar significava confrontar opositores públicos. Ana temia pela segurança delas, com ameaças online crescendo. E se algo acontecer? Sofia insistiu, precisamos lutar. No debate, Sofia brilhou, argumentando com fatos e emoção. Um opositor, um político conservador, atacou. Casamentos como o seu destroem a sociedade tradicional. Sofia rebateu. Não, eles enriquecem, mostrando diversidade. O público aplaudiu, mas em casa, Ana assistia ansiosa. Após o programa, Sofia recebeu elogios, mas também ódio. Elas celebraram com um jantar romântico, reafirmando votos. Mas a noite terminou com uma ligação, o pai de Ana sofrera um infarto. Ana correu para o hospital no Alentejo, Sofia ao seu lado. O pai estava na UTI, inconsciente. A mãe as recebeu com lágrimas, ele perguntou por você antes de piorar. Ana se sentou ao lado da cama, segurando a mão dele. Pai, eu te amo, mas sou quem sou. Sofia ficou no corredor, respeitando o momento. Pedro chegou, unindo a família fragmentada. Horas se passaram em silêncio tenso. Quando o pai acordou, fraco, olhou para Ana. Por que veio? Ela respondeu, porque família não se abandona. Ele murmurou, talvez eu tenha errado. Foi o primeiro vislumbre de arrependimento. De volta a Lisboa, o incidente uniu Ana e Sofia mais. Elas decidiram adotar um cachorro, simbolizando compromisso com uma vida juntas. Sofia publicou seu livro, agora com nomes reais, tornando-se uma voz proeminente. Ana avançou na ONG, defendendo casos de discriminação. Mas desafios persistiam. Amigos traíram, uma ex-colega de Sofia vazou detalhes pessoais para a imprensa sensacionalista. O artigo pintava elas como agitadoras, afetando reputações. Sofia processou por difamação, um processo longo e caro. Ana apoiou, mas o stress causou brigas menores. A mãe de Ana começou a visitar regularmente, trazendo o pai em uma ocasião. O encontro foi awkward, o pai evitou olhares, mas não insultou. Talvez com tempo, disse a mãe.
Sofia, otimista, cozinhou um jantar tradicional, tentando pontes. Sociedade reagia mista, apoio de jovens, críticas de idosos. Em uma festa de aniversário de Sofia, convidados debateram abertamente: vocês são corajosas ou imprudentes? Ana defendeu: corajosas, porque amor exige risco. Um turning point veio quando Pedro se assumiu publicamente, inspirado por elas. A família reagiu melhor com ele, revelando viés de gênero. Ana confrontou os pais: porque ele pode e eu não? O pai admitiu: mulheres são vistas diferente. Foi uma admissão dolorosa, mas progressiva. Sofia enfrentou uma crise profissional, seu chefe exigiu que ela moderasse ativismo. Ela demitiu-se, abrindo uma consultoria em direitos. Ana apoiou, sacrificando economias. Elas mudaram para um apartamento maior, acolhendo Pedro temporariamente. Conflitos internos surgiam. Ana sonhava com filhos, mas a adoção para casais LGBT era burocrática em Portugal. Sofia hesitava, temendo repetir ciclos de rejeição. Elas discutiram a adoção versus inseminação, pesando prós e contras. Em uma viagem a Porto, elas renovaram votos em particular, na Ribeira. Foi um momento de paz, mas interrompido por uma manifestação anti-LGBT nas proximidades. Elas se juntaram aos contrários, reforçando compromisso. De volta, a mãe de Sofia veio de Coimbra para uma reunião familiar. Ela e a mãe de Ana conversaram, compartilhando preocupações. Nossas filhas são fortes, concordaram. Foi um passo para a aceitação. Mas traição veio de dentro. Pedro, pressionado, revelou segredos familiares para amigos, causando fofocas. Ana o confrontou: você nos usou como escudo. Ele pediu perdão, prometendo amadurecer. O ápice emocional. Sofia descobriu uma doença crónica menor, estresse induzida. Ana cuidou dela, revertendo papéis. Você me salvou tantas vezes, disse Sofia. Ana respondeu: somos uma equipe. Gradualmente, a família de Ana reconstruiu laços frágeis. O pai, recuperado, enviou um cartão de aniversário para ambas. Pequeno gesto, mas significativo. Com o tempo, Ana e Sofia se tornaram símbolos de resiliência em Lisboa. Seu casamento, outrora um ato de rebelião, inspirava outros. Sofia palestrava nacionalmente, Ana liderava campanhas na ONG. Elas adotaram uma criança, navegando burocracia com determinação. A menina, Inês, trouxe alegria, mas também desafios: explicar o mundo a ela. Famílias evoluíram, os pais de Ana visitavam, interagindo com Inês. O pai, envelhecido, admitiu erros passados. Eu temia o desconhecido, confessou. A mãe de Sofia se tornou avó orgulhosa, tecendo laços. Mas cicatrizes permaneciam. Ana ocasionalmente duvidava, recordando perdas. Sofia combatia burnout, equilibrando ativismo e família. Elas faziam terapia familiar, incluindo pais, para curar feridas. Em uma conferência em Lisboa, Sofia e Ana compartilharam sua jornada. Abandonadas, elas casaram e provaram que amor vence. O público aplaudiu, mas debates surgiram: é vitória ou ilusão? Vida cotidiana era mistura de rotina e luta. Inês crescia, questionando: por que algumas pessoas não gostam de duas mães? Elas explicavam com honestidade, preparando-a para o mundo. Anos depois, em um aniversário de casamento, elas refletiram: sacrifícios valeram? Famílias reconciliadas, sociedade mudando devagar. Mas o preço: amizades perdidas, carreiras alteradas, saúde abalada. A história delas ecoava: amor exige coragem, mas sociedade impõe custos. No final, elas se olhavam, sabendo que escolheriam o mesmo caminho. Será que o amor sempre vence, ou às vezes o preço é alto demais para justificar?